have been missing 8 days. 9 days. Again, the search is on. This is the Our lives first have been carjacking. torn apart. Susan and David Smith came out Many of questions seclusion. remain. There's speculation this could Law be a enforcement hoax. cannot rule out anything. The lead had fallen through. There are so many people working on this Inconsistencies case in the now. statements of Susan Smith. Susan Smith. Susan Von Smith. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior e mais certificado canal de linguagem corporal da América Latina. Hoje no Casos de Linguagem Corporal, trazendo para vocês um caso bem trágico, muito polêmico e que sem dúvidas foi um marco na investigação e na análise de microexpressões faciais, o caso de Susan Smith. E lembrando que se você quiser ver mais casos como esse explicados aqui por um perito facial certificado e de forma técnica, já se inscreve nesse canal, curte e compartilha os nossos vídeos. Vamos então ao caso Susan Smith. Nosso caso começa nos anos 90, nos Estados Unidos, precisamente na Carolina do Sul, na pequena cidade de Union. Uma jovem mãe, Susan Smith, mãe de 2 filhos, declara o desaparecimento de seus filhos, Michael, de 3 anos de idade, e Alexander, com 14 meses. Tudo teria ocorrido então na pequena cidade de Union. Esse crime foi um marco, ele deixou os Estados Unidos em estado de alarme. Todo mundo queria literalmente ajudar a encontrar essas crianças. Foi uma comoção nacional. Vários programas de TV e rádio se engajaram sobre o assunto e aquilo rapidamente virou o principal caso noticiado na semana inteira por todos os veículos de informação. Eram várias pessoas principalmente engajadas em ajudar na busca das crianças desaparecidas. O FBI rapidamente foi acionado e começou também a ajudar nas buscas, a todo vapor. A imprensa se mostrou extremamente interessada nesse caso, não só pela proporção midiática que isso podia atingir, mas os jornalistas também queriam de fato ajudar. Era comum vários jornalistas pegarem um ônibus ou até mesmo pegar o próprio carro, sair da cidade onde eles estavam para ir para a cidadezinha de Union apenas para ajudar na cobertura desse caso e na busca das crianças desaparecidas, os filhos de Susan Smith. Então começa o primeiro ponto de tensão. Susan Smith, a mãe, vem e dá a sua versão a público o que teria acontecido no dia que os filhos desapareceram. Ela faz o seu relato à polícia e nesse relato, basicamente, ela diz que seu carro teria sido roubado por um homem negro. E apesar das súplicas de Susan, esse homem negro teria ido embora com os 2 filhos da Susan Smith ainda dentro do carro. Esse primeiro ponto já é bem curioso, porque quando ela foi fazer a descrição, o relato visual de como era esse homem negro, os detalhes que ela deu ali sobre o corpo, a feição, a fisionomia desse homem negro, desse suposto homem negro, foram categorizadas ali como os policiais do caso, como uma feição genérica demais. Não tinha literalmente nada de específico. Ela simplesmente se resumia a dizer que ele era negro e com umas feições bem genéricas. E isso de praxe já chamou muito a atenção da polícia. Mas eles não sabiam o que estava por vir nos próximos dias. Susan Smith começou então a dar entrevistas na TV e ela vai então mantendo a mesma narrativa por 9 dias, vai de programa em programa de TV dizendo a mesma coisa. Um homem negro roubou seu carro com seus filhos dentro e foi embora. Ela suplica por qualquer notícia sobre o paradeiro de seus filhos, porém vendo essas súplicas da Susan Smith na TV, muitas pessoas caracterizavam aquilo como estranho. As pessoas diziam que tinha algo errado naquele relato, não parecia uma mãe que estava triste, que estava abatida. E sim, a gente pode acabar entendendo um pouco do que a pessoa está transmitindo. Isso são os chamados gut feeling. A sua intuição muitas vezes pode te ajudar a entender se uma pessoa está de fato sendo honesta ou não. Mas lembrando que a precisão média das pessoas ali, especialmente sem treinamento na detecção de mentiras, conforme o estudo, a few can catch a liar, não é superior a 60%. Então ainda assim, muitas pessoas acreditavam no que Susan Smith estava falando. Vamos dar uma olhada então como que foi esse diálogo da Susan, o que ela disse naquele momento enquanto ela estava na TV. I want to say to my baby that your mama loves you so much and your daddy and his whole families love you so much and you guys have got to be strong because you are I just know, I just feel in my heart that you're okay.
primeiro ponto que nos chama a atenção é a dificuldade em soar intimista demais quando ela vai falar sobre os filhos. Você não percebe, por exemplo, que ela fala muito sobre os filhos num tom intimista? Ah, eu gosto dos meus filhos, eu amo eles, eu sei que eles estão bem. Não, tem uma alteração, ela sempre se refere a ela em terceira pessoa. A mamãe ama muito vocês, a mamãe gosta de vocês, e não eu quero meus filhos de volta, eu estou sofrendo. Inclusive, a troco de curiosidade, as microexpressões faciais que ela demonstra nesse trecho, né, apesar de estar ali chorando, né, transparecendo estar abalada, não são consideradas microexpressões genuínas de tristeza. Basicamente, ela erra nos critérios F2 e F5, né, o perfil da microexpressão facial e a sincronia dessa microexpressão facial. De forma resumida, alguns pesquisadores, como por exemplo Paul Ekman e Wallace Friesen, entendem que quando você mantém um sorriso por muito tempo na face ou qualquer outra expressão por um tempo demasiado longo, geralmente acima de 1,5 segundos, essa microexpressão facial pode estar sendo forjada. E até mesmo se você não tiver um perfil de recrutamento muscular que seja feito de forma gradual, certo? Ou seja, uma expressão que se faz de forma brusca, caso isso ocorra, você está também num comportamento que não é muito comum, não é genuíno. E Susan Smith exibe isso com muita frequência. As suas expressões de tristeza duram muito tempo, ela fica com uma cara de sofrência boa parte do vídeo. And your daddy and his whole families love you so much. Porém, esse não é nem o ponto principal. Além dela utilizar, por exemplo, as frases, né, se referir a ela em terceira pessoa, como o próprio Avinoam Sapir, do método SCAN, Scientific Content Analysis, já havia nos falado que não é um comportamento comum quando você está dando um relato honesto, né, no relato honesto você chega a falar de você, eu não gosto, eu não quero, eu tenho saudade. E não, acho que o Victor ficaria triste se os filhos dele desaparecessem. Além de tudo isso, o ponto principal e o ponto que estimularia muitas pessoas, assim como eu, a estudar a linguagem corporal e especificamente microexpressões faciais, é esse ponto na face da Susan Smith, esse ponto aqui. Vocês conseguem ver aqui a elevação do canto dos lábios, certo? Em uma diagonal para cima. Junto com essa elevação, vocês conseguem ver que os olhos se comprimem, eles se apertam, se estreitam, prolongando até a linha desse enrugamento aqui na lateral dos olhos. Isso é uma microexpressão de felicidade. E Susan Smith faz essa microexpressão várias vezes. I wanna say to my baby. And your daddy love you so much. Muitos estudantes da área se debruçaram sobre isso na época e entenderam o que ela estava fazendo como um comportamento facial incongruente. Você está falando que você está com saudade dos seus filhos desaparecidos e você está demonstrando felicidade? Você está sentindo felicidade? Qual a relação disso? E dentre várias pesquisas, o comportamento mais correlacionado, né, a melhor explicação para isso que a Susan fez foi a explicação do Duping Delight. O Duping Delight, segundo as pesquisas do professor Paul Ekman, é um tipo de reação comportamental emocional que a pessoa pode vir a ter, um mentiroso, quando ele acha que a mentira dele está funcionando. E Susan Smith sentia realmente que ela ia conseguir dar a volta, tanto que ela já estava saboreando aquele prato. Ela já expressava felicidade sabendo que conseguiria superar a situação. A investigação se intensificou e após essa investigação profunda, com base em evidências, a própria Susan Smith confessou ter matado os 2 filhos. Na versão dela, ela estava apaixonada por um outro homem, e esse outro homem então teria relatado a Susan que não gostava nem um pouco do fato dela ter 2 filhos. Susan Smith então, na própria cidadezinha de Union, foi em direção a um lago da cidade, prendeu os 2 filhos no carro com o uso do cinto, colocou uma pedra no acelerador e direcionou o carro para o lago, matando os 2 filhos afogados. Susan foi declarada culpada pelo homicídio dos 2 filhos e, como pena, pegou prisão perpétua, a qual ela está cumprindo ainda hoje nos Estados Unidos. O caso de Susan Smith foi um caso bem complexo, ele serviu para mostrar pra gente as várias nuances ali do estudo da linguagem corporal, mas especificamente esse caso também é referenciado num artigo chamado Public Appeals, Crocodile Tears, An Argument for Multi-Channel Analysis, do Cliff Lansley. Esse tipo de situação serviu para esmiuçar a gente o quanto é perigoso você tentar colocar um viés. Muitas pessoas viam a notícia e falavam, não, essa mãe só pode estar com os filhos, não pode ter sido ela que matou, eu quero acreditar que não foi ela. E se você coloca esse tipo de visão, né, eu quero acreditar isso ou eu não quero acreditar aquilo, você já está se conscientizando, já está se preparando para ser uma vítima de dissimulação. Esse caso mostrou pra gente que sim, pode ocorrer um tipo de dissimulação. Sim, uma mãe pode matar os seus 2 filhos por um motivo torpe. Sim, a mãe pode fazer tudo isso e ainda mostrar uma microexpressão de felicidade. A lição particularmente que eu tiro disso tudo, desse caso, é analisar sem viés nenhum. Tentar ser o mais imparcial possível e fazer uso das técnicas, porque aí sim você pode descobrir a verdade e até mesmo conseguir ajudar alguma pessoa, ok? I wanna say to my baby.
Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já clica em gostei, compartilha esse vídeo que me ajuda pra caramba. Caso não seja inscrito, já se inscreve aqui no canal. A gente se vê então no próximo vídeo.